Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Venham entrando. Vamos lá para mais uma live do nosso Tools for Life, onde nós estamos estudando esse livro maravilhoso, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E hoje no capítulo 6, né? Boa noite, tudo bem? Feliz Dia das Mães para quem é mamãe aí, seja mamãe de humanos, seja mamãe de pets, que também somos mamães, né? Tudo de bom aí para vocês. Tomara que vocês tenham tido um bom dia aí, seja com a mãe, seja com o pet, seja com os filhos. Dia especial, né, gente? Comemorar esse dia que, na verdade, é como a gente diz, todo dia é dia, né? Para quem realmente exerce esse lindo papel tão nobre da mulher. Então, meu beijo grande para todas as mamães. E para quem, né, a mamãe já foi para o mundo espiritual, com certeza a gente nunca perde essa conexão que fica dentro do nosso coração, né? Eu lembro da minha avó, né, que já partiu para o plano espiritual, falando que eu sou um pedacinho dela. E a gente carrega, né, na nossa água, nas nossas células, o pedacinho dos nossos ancestrais. Então, os laços de amor não se rompem jamais. Então, meu abraço forte para todos também, que de repente possam estar nesse momentinho aí de nostalgia. E vamos lá para o nosso estudo, que tá tão maravilhoso, né, gente? Tudo bom, Márcio, Andréia, todo mundo me dando boa noite ali, Valzinha, Cassolete, tudo bem? Benossi, Jackson Joias, Tati Damásio, Maria Carol, beijos para todos. Vou deixar o pessoal ir chegando aí, sejam muito bem-vindos. Eu sei que hoje também, né, às vezes é até um dia um pouquinho conturbado, porque, né, em geral é um dia de celebração, de encontro com a família. Mas eu resolvi manter mesmo assim, tá? A live fica salva. Então, pra gente não interromper aqui os nossos estudos, eu realmente só troco o dia quando não teve jeito, tá? Obrigada para quem está me dando boa noite e enviando aí boas energias. Vamos lá para os nossos estudos, né, gente? Porque esse assunto é complexo, tá? Vão entrando aí, sejam bem-vindos. E no finzinho ou no meio do caminho aqui eu vou olhando para ver se é algum comentário que eu queira comentar. Se não, eu leio no fim, tá bom? Bom, gente, então nós estamos no capítulo 6, onde ele fala sobre a importância de nós nos conectarmos com o nosso corpo interior. Então, na nossa vida aí cotidiana, aqui na civilização ocidental, principalmente nos tempos de hoje, onde a exposição, as selfies, as fotos são tão, assim, quase que perderam valor, né? Assim, é tudo tão descartável, é tão fácil hoje em dia ter fotos e tudo mais, mas a gente fica um pouco ali, além de desvalorizar um pouco o registro dos momentos, né? Claro que tem todo o seu lado positivo, né, gente? Mas a gente tem que se lembrar também disso, que a gente fica um pouco vendido demais para esse mundo das aparências, das imagens. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tudo depende da maneira como a gente usa as coisas, o papel, a importância que a gente dá para as coisas na nossa vida. Então as redes sociais, por exemplo, a gente sabe que tem um lado super positivo, inclusive graças a ela estamos aqui formando essa linda egrégora que nos possibilita tantas trocas. Então é claro que somos muito gratos, mas a gente precisa sempre filtrar a importância que a gente está deixando aquilo ter na nossa vida, e por aí vai, né? Então ele vem, ao contrário de toda essa tendência aí do mundo de hoje, dos dias de hoje, que é para fora, que é para a imagem, ele vem nos convidar a voltarmos um pouco, a sairmos desse estado de identificação excessiva com a mente, com o pensamento, que é onde fica o quê? Onde se fortalece o quê? O ego. E aí, o ego, ele sempre busca justificar por N razões a cultura do medo. É isso que ele fortalece em nós, o medo. Então, em geral, a essência dos nossos pensamentos, como eu sempre digo, até mesmo por uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro é treinado a ver as coisas negativas, com a boa, né, tentativa, a princípio, de nos precaver, de nos
prevenir, de pensarmos já em possíveis soluções para coisas negativas que possam nos acontecer, perigos e por aí vai. Laísa, Camila, Fátima, todo mundo foi entrando aí depois, Marta Matos, tudo bem, pessoal? Vem entrando. Então, gente, o ego ele fica no pensamento, fortalecendo toda essa cultura do medo. E, ao contrário, quando nós nos conectamos com o nosso corpo interior, que é a consciência viva no nosso corpo, muito além da forma externa do nosso corpo, aquela consciência que vem da presença. Quando a gente pratica essa presença, percebendo, inclusive, a gente vai fazer um exercício aqui daqui a pouquinho, tá? Percebendo de dentro para fora, pelas sensações do nosso corpo, a nossa presença, a gente vai fortalecendo a nossa consciência. Então, a gente acaba se desidentificando um pouco, só de ficar tão viciado em se identificar com a forma externa. Claro que a gente vai cuidar, a gente vai amar e a gente vai, inclusive, buscar ficar bem com a nossa autoimagem, que, inclusive, é um pilar importantíssimo da nossa autoestima, mas a gente não pode achar que nós somos isso. Só que ele diz que a maior parte das religiões trazer esse aspecto aí, que é além do corpo, mas, e na verdade não é o corpo que nos impede de ter essa iluminação, essa conscientização. Pelo contrário, é através do corpo que nós vamos aumentar a nossa consciência, tá? É um olhar um pouco diferente da maior parte das correntes espiritualistas. Não é através da negação do corpo. O Jackson Joias falou, se brigar com o corpo, você perde, com o ego. Opa, tá vendo? Eu já tô tão ali, se brigar com o corpo, porque é isso, né? Você ficar identificado ali só com o corpo, você tá identificado com o ego, né? Com o corpo, com a mente, só com a forma externa do nosso ser. Aqui é um convite para o corpo interior, para o campo de energia dentro do nosso corpo, tá? E aí, justamente, a gente não vai brigar com o ego e nem com o corpo, porque estamos aqui numa dimensão material, precisamos desse corpo, ele é o nosso material para podermos transportar aqui, né? Ele é o nosso passaporte para estarmos aqui. Ele é o que nos possibilita atuarmos aqui. Mas, justamente, tô adorando os foguinhos que vocês estão me mandando. Obrigada. Obrigada que entrou aí depois, tá dando boa noite, desejando Feliz Dia das Mães. A gente já deu o Feliz Dia das Mães aqui para todas as mamães, viu? As mamães que entraram depois, parabéns. Recebo meu abraço apertado, é lindo esse papel de vocês. Então, gente, voltando aqui, o nosso ser, nosso eu maior, que ele tanto fala durante o livro, é justamente esse corpo interior, que é o nosso eu mais profundo, tá? O ser é o seu eu interior mais profundo. Só que ele diz que é algo que a gente não pode entender pela mente, como a gente vem falando aqui, né? Não é uma coisa só racional. Ele tem que usar as palavras, eu tenho que usar aqui as palavras na live, tanto que eu até lembrei daquele momento, né, com o mestre indiano, onde ele veio e só ficou praticando a presença, só ficou olhando pra gente, sorrindo, né? Quando ele veio encontrar um grupo de amigos, lembra que eu comentei? Porque é essa sensação, se o Eckhart Tolle pudesse, ele ia ficar só aqui olhando pra gente, assim, sorrindo. Se eu pudesse também, eu ia ficar aqui só na live. Se eu pudesse não, né? Porque a gente até pode. Mas eu digo assim, teria até essa possibilidade, mas a gente ainda não tá nesse estágio. Então a gente com certeza trocaria muita luz, mas a gente precisa ainda das palavras também, tá? Mentira, tá? Não vou nem falar que a gente não tá nesse estágio, porque a gente vai praticar daqui a pouquinho pra você ver como é que as palavras nos confundem, né? Até eu me confundo aqui um pouco, gente, pra passar isso pra vocês, porque é complexo, é filosófico, mas deixa eu rever aqui o que eu tô falando, porque vai distorcido também, né? Mas essa é a questão que ele nos alerta, que as palavras elas podem ser distorcidas, elas podem ser mal expressadas, como eu acabei de me expressar mal, por exemplo, foi até bom. Como a gente pode até se expressar bem, o mais próximo possível do que a gente quer passar, mas ser mal interpretado, ter aquela percepção distorcida pela parte das pessoas,
né? Como a gente estudou lá nos 4 compromissos, lembra? Da filosofia tolteca, falava muito sobre isso, que cada um tem uma percepção, tem uma interpretação. Então a gente tem que sempre checar se a nossa comunicação está sendo efetiva. A gente tem que se lembrar da importância da gente buscar fazer uma comunicação bem clara, que se aproxime o máximo possível do que a gente realmente quer passar. Enfim, então a gente tem que checar também, né? Tomar cuidado com a maneira como a gente fala com as pessoas. Tô aqui refletindo um pouco também, gente, sobre isso. Ele fala pra gente fazer esse exercício, tá? A live já é esse convite também. E eu tô tentando trazer isso. Esse convite pra gente ficar nesse estado permanente de consciência, alternando entre a mente, que precisa se expressar, e as palavras que fazem parte também da comunicação, e um pouco de escuta. No livro ele tem momentinhos ali que ele pede silêncio, pede para você pausar. Então também vou fazer um pouco isso aqui, tá? Então, alternar entre estados de consciência, de presença, onde a gente só se ouve, só silencia, só respira mais conscientemente, e voltar para desenvolver um raciocínio. Então ele diz que a gente precisa entender que as palavras elas vão direcionar, elas têm a sua utilidade. Claro que é importante a gente poder passar essa mensagem aqui, por exemplo, seja através do livro, quando a gente está lendo, seja se comunicando e trocando aqui. Mas é como um letreiro, né, que está apontando ali uma direção, mas não é realmente a direção, né? A gente precisa trazer para dentro de nós para absorver aquilo. Então não vai adiantar a gente só ter um papo intelectual, a gente tem que ver, deixar as palavras direcionarem, é por ali, e aí a gente sente, a gente traz para dentro, traz para consciência, tá? Então é uma live um pouco mais pausada, mais lenta. E eu quero justamente convidá-los para irem o tempo inteiro, como ele faz aqui nesse capítulo. Ele nos convida, para quem está lendo, a fazer pausas para ver como essas palavras reverberam aí em você, no seu eu interior. Então vai refletindo aí, vai percebendo, vai trazendo a consciência. Fecha os olhos, traz a atenção aí para o seu ar que entra e o ar que sai, para sua respiração. Vai percebendo como essas palavras vão afetando todo o seu corpo vibracional, todo o seu campo. Ele diz que quando a gente está nesse estado de presença, a gente altera a nossa consciência, o nosso estado de consciência, e a gente altera o nosso campo energético, tá? E aí, a gente ficando mais presente, a gente consegue se libertar da ilusão da mente, a ilusão de que somos apenas esse corpo, e todas as ilusões que justificam o medo que o ego sente e quer nos fazer acreditar. A gente se liberta disso, então a gente sai do medo, das limitações, da necessidade de controlar as coisas, necessidade infrutífera de controlar as coisas, porque a gente sabe da impermanência das coisas, das pessoas, das situações. E a gente volta para o silêncio do ser, onde existe o quê? A paz, a serenidade, a tranquilidade de que está tudo no seu devido lugar, de que existe o famoso flow que eu tanto falo, né? Esse fluxo inteligente onde os acontecimentos vão se desenrolando naturalmente. Assim como as palavras que fazem parte de uma comunicação, a gente precisa sim... Gente, só começar a live o BNO já começou a brincar lá com a casinha. Ai, ai.
É que aquele dia eu fiquei preocupada do barulho que ia estar fazendo para vocês, entendeu? Mas todo mundo aí, a maioria cachorreiro, todo mundo compreensivo, né? Muito engraçado. Obrigada pela paciência. Enfim. Caso ele faça algum barulhinho, né? Então, gente, voltando aqui. Vamos respirar. Vamos perceber a nossa presença no aqui e agora. Perceber como é que está o nosso corpo, como é que o nosso corpo está se relacionando com essas palavras, está se relacionando com essas trocas que a gente está propondo aqui, tá? Vai fazendo esse exercício aí. E logo no início, ele diz que é como se a gente querer entender o que é essa presença, o que é esse ser que a gente se conecta quando a gente pratica a presença, quando a gente silencia. Ele diz que é como se os peixes, se tivessem uma mente humana, ficassem assim, água? O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo nada, né? Um peixe lá na água, no meio da água, no meio do mar, do rio. Enfim, peraí, deixa eu jogar a casinha pra lá, gente, que aí vai facilitar. Faz menos barulho lá mais longe, né? Então ele diz, olha que lindo isso, que a gente, assim como o peixe, não adianta querer ficar entendendo, não poderia ficar se questionando o que é a água, né? Porque ele faz parte ali daquilo, ele existe na água. Da mesma forma, o ser, a gente não pode conseguir se conectar com ele, a gente não consegue se conectar através de um rótulo, através de apenas uma compreensão intelectual. A gente tem que fazer esses exercícios de silenciar e buscar sentir esse eu sou, que é o eternamente presente eu sou, esse ser maior que é além do nome, além da forma, tá? Então a gente entende que essa ilusão aí das formas nos mostra que nós somos muito mais do que o nosso corpo e a nossa mente, né? Vocês viram que a brincadeira aqui está intensa. Da próxima eu vou tirar essa casinha daqui, entendeu? Eu esqueci. Enfim. E ele nos diz que é isso que Jesus quis dizer quando ele falou para nós ficarmos nesse estado profundamente enraizado. Que isso é a iluminação. É essa verdade que Jesus diz que nos libertará. De entendermos que nós somos, que nós sabemos quem... sentir e, em consequência, saber que você é. E permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. Tá? Retomei aqui, gente, porque o Benny realmente me desconcentrou. Desculpa. Então, olha só, vamos voltando. Então, a gente tem que justamente sempre se lembrar de olharmos além das palavras, de checarmos se a gente está se comunicando de uma forma que o outro está mais ou menos ali nos captando, que está nos sentindo, tá? A gente saber que as palavras vão muito além das interpretações que são feitas, que a realidade para a qual a palavra aponta é que a gente tem que buscar e não ficarmos presos apenas às palavras, porque as palavras, inclusive, às vezes nos limitam. Por exemplo, muitas vezes a gente já tem uma concepção que pode ser positiva ou negativa da palavra Deus. E aí isso pode nos limitar de buscarmos essa conexão. Porque a gente, de repente, vai ter preconceitos ou vai ter, de repente, conceitos ali muito restritos. E aí a gente vai ter uma forma negativa, às vezes, de se apegar àquela palavra e vai se limitar a experienciar o que realmente, né, pode ser essa conexão com Deus dentro de nós. Então, ele diz pra gente entender que, ele diz aqui, né, tem um momento que tem uma pessoa que traz mais ou menos essa pergunta, assim, porque as palavras, às vezes tem palavras que não me agradam, existem palavras que pressupõem que existe alguma coisa errada comigo, é como se estivessem me julgando. E aí ele fala, não, mas tem algo errado com você. A partir do momento que a gente faz parte da raça humana, olha que interessante, né, isso? É claro que tem algo errado, porque se não tivesse algo errado, a gente não teria, no século XIX, exterminado mais de 100 milhões de membros da nossa própria espécie.
A cada momento que a gente ainda presencia essas guerras e coisas absurdas, né, que mostram a nossa insanidade, o quanto ainda tem muita coisa errada. Quando a gente fica, exatamente como eu estava citando aqui, esse exemplo, muito apegado ao mundo material, às formas, às imagens, ao status, aos bens, às posses, se afirmando muito através disso. Não é que você não vai querer ter aquilo, querer ter a liberdade financeira que algumas situações nos trazem, por exemplo, né? Mas não se identificar demais com aquilo, não depender disso para se sentir bem, para ficar pleno, não depender de nada externo. Porque essa realidade que ele nos incentiva a buscar, esse eu interior, que é o corpo interior, né, que ele chama, esse Deus interior, essa serenidade que nós alcançamos através da presença, essa é a realidade invisível e indestrutível. Todo o resto é limitado, é mortal. E esse é o nosso lado atemporal, imortal. Então ele vem nos alertar, sim, que a gente vive numa sociedade onde um pensamento ainda é muito compulsivo, como as neurociências, os nossos estudos com o Dr. Joe Dispenza nos mostram. O quanto a gente ainda vive em piloto automático, no modo de sobrevivência, com aquele estresse, aquela adrenalina e com o tempo cada vez mais corrido. E é uma doença coletiva, né? Onde a gente fica muito... Ao invés da gente praticar a consciência, praticar a presença, a gente fica totalmente absorvido pela mente e, consequentemente, pelo ego, pelo medo e pelas ansiedades, pela depressão, pelas emoções negativas que vêm como decorrência desse estado permanente no pensamento, no ego, no medo, ao invés do estado na presença. Então ele diz para a gente buscar, por exemplo, pode ser um outro momento em que a gente estiver mais alerta e praticando muito aí a presença, que a gente nem precise fechar os olhos para praticar essa presença, tá? Mas nesse momento eu vou pedir para vocês, como ele pede aqui no livro, para de repente fechar os olhos, quem sentir aí, quem puder, só para ajudar um pouquinho nessa introspecção. Fecha os olhos, silencia um pouco e traz a sua atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo, vai percebendo que você está vivo. A vida nas suas mãos, braços, pernas, pés, em seu abdômen, no seu peito. Vai percebendo aí cada parte do seu corpo. Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo, fazendo palpitar cada órgão, cada célula. Observa um pouquinho aí. Faça uma respiração. Vai trazendo atenção para cada parte do seu corpo. E ao mesmo tempo que você vai pensando em cada uma delas, pode começar lá, dos pés, vai para as pernas, vai subindo, né? Passando por todos os órgãos, até passar pelo seu pescoço, pela sua cabeça. Percebendo a sua respiração. Percebendo como é que você está se sentindo agora, como é que está o seu corpo. Percebendo como é que está o ar aí que está entrando, que está saindo, como é que está a qualidade desse ar, dessa sua respiração. Se você consegue fazer uma respiração mais profunda, mais lenta, ou se você está muito acelerado. E aí, vai observando ao mesmo tempo que você sentiu cada parte do seu corpo, todas elas agora fazendo parte de um campo de energia único. E sinta o seu campo de energia único. Como é que ele está vibrando? Está vibrando numa alta frequência? Ou está vibrando meio lento, meio baixo? Está vibrando positivo? Está sereno? Ou está tenso? Está
perdido ali nas preocupações, no medo, na ansiedade. E apenas vá sentindo essa presença. Pode até ir abrindo os olhos, tá? Mas ele nos lembra de fazermos isso mais vezes ao dia. Não é que você precisa parar para meditar. É só parar. Às vezes nem precisa fechar os olhos, mas fazer uma respiração mais consciente. Só da gente fazer essa respiração mais consciente, a gente já amplia o campo de energia, a gente já eleva a nossa vibração, a nossa frequência. Como a gente já sabe, né? Que a gente viu, a gente já estudou isso lá na física quântica, mas é legal ele falar aqui exatamente por outra linguagem, né? E ele fala que é essa sensação dentro do nosso corpo interior que não tem forma, que não tem limites, que essa sensação é que não tem fim. Isso é o imortal dentro de nós. É o não manifesto, é o ser que ele diz, tá? Esse ser com S maiúsculo. Que nós sempre podemos penetrar mais fundo, que nós temos que ir prestando atenção ao que a gente já consegue sentir. Às vezes a gente não tem o hábito de fazer essa pausinha, de se interiorizar, a gente vai ter dificuldade de se sentir, de se perceber, de ver se você está com alguma raiva, se você está com alguma ansiedade, com algum medo, algum desconforto, que isso pode ser intenso ou muito leve, você nem se dá conta. Mas que sensações que estão reinando aí no seu corpo, no seu momento? Ele diz que esse corpo interior que a gente está buscando acessar, ele está na fronteira ali entre a forma e a essência, a nossa alma, né? Quer dizer, a nossa alma é o espírito encarnado, né? Mas assim, a nossa essência, nossa chispa divina, esse corpo interior, ele está ali, ele faz essa relação entre a forma e a nossa essência. No espiritismo é chamado perispírito, né? Porque é uma parte fluídica e uma parte, entre aspas, material, que a gente sabe pela física quântica que não existe matéria, né? São apenas estados diferentes de vibração, mas aparenta pra gente ser matéria. Então, esse corpo áurico que a gente não vê, que é o perispírito, enfim, que tem vários nomes, né? Em diferentes... onde estão os meridianos, os canais de energia lá pela medicina chinesa, indiana e tudo mais, os chakras, os centros de energia que são conectados aos nossos órgãos, glândulas, hormônios, emoções e pensamentos, é tudo interligado. E isso reverbera na nossa saúde, reverbera até mesmo no nosso sistema imunológico. Então, afetando positivamente ou negativamente, dependendo da qualidade dessa vibração que fica a maior parte do tempo ancorada, né, no nosso campo. Então, quanto a gente tem que policiar isso, cuidar disso, tá? E aí a gente vai se transformando através dessa conexão também com o corpo, né? Com esse respirar mais consciente, mais profundo, e não negando ou combatendo o corpo. Que assim a gente vai tendo um vislumbre desse estado de libertação da forma da material. A gente para ali um pouquinho, respira, traz a consciência para o agora, para a presença, para o corpo. E sempre que a gente tem que voltar para o corpo, é ali que acontece esse trabalho essencial de transformação. Tá? Que acontece através dele, não distanciada dele, como algumas religiões pregam, né? Que isso teria sido uma distorção, que nenhum dos verdadeiros mestres realmente defendeu lutar ou abandonar o corpo, lutar contra o corpo ou abandonar o corpo. Mas muita gente, muitos até dos discípulos desses grandes mestres entenderam assim. Mas ele diz que até Jesus, né, quando falou, todo o seu corpo será preenchido pela luz, estava se referindo a isso, que a gente não tem que abandonar o nosso corpo, e sim nos mantermos unidos a ele. E assim a gente vai acessar mais facilmente esse nosso eu maior, né? Essa conexão entre a nossa forma, a nossa essência, o nosso corpo interior, saber o que é o nosso corpo interior indivisível, atemporal, ou o nosso corpo externo, que vamos cuidar dele, vamos amá-lo, mas ele não é a nossa parte, não é realmente quem nós somos, é a nossa parte limitada, né? Mortal. Não é quem a gente realmente é. A gente precisa se lembrar disso, porque a gente fica muito identificado com o nosso corpo. A gente precisa lembrar que a nossa
consciência é que é o nosso lado imortal, que somos todos almas imortais aqui, né? Obrigada, Karina, tá lá falando que ama minhas lives, fofa. Patizinha já deve ter saído, mas passou ali para deixar uns corações e falar que vai assistir amanhã, que não vai poder assistir hoje. Beijo pra vocês, pessoal, quem entrou aí depois. Eu vi uns nominhos, tá? Mas depois eu falo com vocês, porque, gente, isso aqui é muito complexo. No finzinho a gente fala um pouquinho mais. Pode ir anotando aí qualquer coisa, tá? Então, ele diz que todos os ensinamentos espirituais vêm da mesma fonte. Que eu sou esse mestre, que você também é esse mestre. A gente só precisa ser capaz de acessar a fonte interna. E o caminho é através do corpo interior. Essa consciência que vem quando a gente mergulha, inclusive pelas sensações também do corpo. Isso nos ajuda a praticar a presença. E ele nos lembra, né, como eu já disse, que no momento em que os ensinamentos são verbalizados, escritos, eles acabam sendo um ajuntamento de palavras que podem ser distorcidas, mal interpretadas. Então é uma direção, mas a gente precisa realmente trazer para a experiência, tá? A gente não pode... A direção vai nos apontar um caminho, mas aí a gente precisa vivenciar, experienciar esse caminho. E aí é silenciando, respirando. Vai percebendo aí como é que vocês estão, como é que o seu corpo interior se sente enquanto você ouve aqui essas palavras. Vai percebendo como isso reverbera aí. O que isso está te passando, essas palavras aqui que a gente está trazendo? Oi, Rosângela, seja muito bem-vinda. Ela falou que é a primeira vez dela aqui. Vamos enviar todo o nosso amor para a humanidade? Para a Rosângela. Tudo bom, Márcio Antônio? Amigo querido, sempre tá comigo também. Paty Andrada, tudo bem? Gente, várias pessoas queridas aí, tá? Eu fico muito feliz com cada nominho conhecido aí que vai entrando. Mas depois eu dou um oizinho pra vocês. Venham entrando. Ai, e aí, gente, como a gente percebe realmente que esse corpo interior, ele não é real, ele não é... Quer dizer, que esse corpo físico não é real, não é você, que esse corpo interior é que realmente é a gente, né? É uma percepção errada da nossa realidade, achar que a gente está ali preso só no nascimento e na morte. A gente é muito além dessa forma. Isso é uma crença ilusória de separação que o ego fortalece em nós. A gente, né, acaba ficando muito identificado só com o corpo no nosso dia a dia para justificar o estado de medo, para justificar essa crença ilusória na separação. E aí, que o corpo, na verdade, é um símbolo de não permanência, de limitação e morte. E que o nosso corpo interior, ao contrário, é que contém o esplendor da realidade essencial e imortal. Ele rompe com esse delicado véu da ilusão. E debaixo dele é que a gente realmente encontra a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do corpo interior, nós estamos sempre com Deus. Olha que lindo, gente. É aqui que Deus está. Bastando a gente silenciar e se conectar com essa essência, com essa presença em nós. E aí ele fala que a gente tem que buscar fincar raízes profundas mesmo nesse nosso eu interior. Que essa é a chave. Que a chave... Peraí, gente. Aliás, que a chave é estar em um estado de conexão permanente com esse corpo interior, em senti-lo em todos os momentos. Que quanto mais consciência nós direcionamos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional. Engasguei aqui. Então, quanto mais consciência nós direcionamos para nosso corpo interior, mais cresce a nossa frequência vibracional, tá? E olha que interessante. Nesse nível de energia mais elevado, a negatividade
deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem essa alta frequência. O que é isso? É tudo que a gente viu nos nossos estudos do como se tornar sobrenatural, da lei da atração, da importância da frequência vibracional. Oi, André, obrigada, tá lá me desejando saúde. Amém, obrigada. Não, foi só um engasgo, gente. Desculpa. Olha que interessante, né, gente? Ele tá falando tudo que o Dr. Joe já nos ensinou, mas através de outra linguagem, tá? Não é aquela linguagem científica, né? É uma linguagem aqui mais filosófica, espiritualista. E ele diz, quanto mais nós concentramos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Porque é mais difícil você ficar ali pensando. Você fica ali na sensação do corpo. Vou ficar aqui, ó, na sensação desse engasgo. Deixa eu perceber o que está acontecendo, inclusive, para dar um respiro aqui para minha garganta. Então percebam aí como é que tá o corpo de vocês. Perceber como é que tá o meu corpo, como é que tá esse engasgo aqui, que trouxe o incômodo, e ao mesmo tempo é o meu chakra laríngeo, né, que é esse centro de energia responsável pela comunicação. E aí a gente pode perceber que quando a gente vai, né, prestem aí atenção, o corpo de vocês como é que tá e tal, e aí você vê que você dispersa menos, porque você vem pro corpo, pra uma sensação, sei lá, quem tá com a respiração curta, quem tá com alguma agonia, tomara que ninguém esteja, né, sentindo, mas se estiver, ou com uma alegria, ou uma coisinha boa, né, um sentimento quentinho aqui no coração. Seja uma coisa boa, seja uma coisa não tão boa, percebam como é que vocês estão. E aí, ó, quando você tá buscando essa sensação, você não tá pensando tanto naqueles comentários mentais. Até vem, né, depois. Mas esse comentário mental, você vai percebendo que ele não consegue mais absorver toda a sua atenção. Você vai verificando que você vai ficando mais em contato com o seu corpo interior. E aí, quando você tá lendo ou ouvindo, com todo o seu corpo interior, você vai realmente praticando muito mais, trazendo muito mais essa consciência para todos os seus momentos, tá? Por isso que a gente tem que procurar se concentrar o máximo possível em cada coisa que a gente está fazendo ali naquele momento e sentir o corpo interior ao mesmo tempo que você está lá numa atividade. Sempre que possível, isso vai nos ajudar a manter as raízes bem fincadas dentro de nós, em total estado de consciência alterado, com mais qualidade, com mais presença realmente. Inclusive, se for uma coisa chata, que você tem que esperar, uma fila, ou alguma coisa que você tem que esperar, ele fala, traz atenção para as sensações do seu corpo, para o seu corpo. Usa esse tempo para sentir o seu corpo interior. Ele falou que até os engarrafamentos de trânsito e as filas vão ficar menos desagradáveis, né? Pelo menos, mas enfim, mais agradáveis. Que ao invés da gente ficar se projetando mentalmente para longe do agora, a gente vai usufruir cada momento, vai se aprofundar no agora, ao se aprofundar no corpo, nas sensações que o corpo está trazendo agora. Jackson Joias falou, as pessoas que fazem trabalhos manuais têm mais presença? Depende, né? Do quanto elas estão fazendo ali no automático ou quanto elas estão realmente... Sabe aquela coisa que ele falou? De observar a flor, né? Estar ali apreciando a flor. Que isso é o tal do mindfulness, que tanto se fala, que hoje está tão em alta, né? Mindful é o quê? Estar pleno, estar com atenção no agora, estar totalmente presente, tá? Então, é estar cheio da presença no agora. Estar totalmente pleno, totalmente conectado. E aí, se a pessoa tá lá fazendo um trabalho manual e realmente ali desenhando, nossa, ela e o desenho viram um, ela é aquela peça de tricô, de crochê, de sei lá o que é, né? Aquela pessoa tá fazendo esse trabalho manual e ela tá ali só conectada com aquilo. E aquilo tirou ela. Por exemplo, eu tô lá dançando, eu sinto isso, né? Eu entro em flow. Que eu tô lá dançando. E aí, qualquer coisa que você faça assim, nesse estado de conexão,
que você não tem como estar ali, sei lá, prestando atenção numa música e tentando expressar um movimento ali, expressar aquela música através de um movimento, ou qualquer coisa desse tipo, né? Não tem como pensar em outra coisa ao mesmo tempo. Eu tô ali totalmente presente. Então, em geral, essas atividades podem nos trazer, se a gente ama aquilo, se a gente se permite ficar, né, se tornar um com aquilo, aí vai trazer muita presença, né? Oi, Luiz, tudo bom? Luiz Wolff, meu querido amigo, ó, para quem se interessar aí sobre sustentabilidade em empresas, né? ESG, deu um branco aqui agora, é ESG, né, que fala. Gente, o Luizinho, ele é um super entendido disso, faz muitas palestras nesse assunto. A gente tem que marcar uma live sobre isso, hein? Ele tá lá falando, ó, um livro poderoso como este, ser resumido e decantado por você torna tudo mais genuíno. Ai, gente, que fofo! Que lindo! Obrigada, você é muito especial, Luizinho. E eu queria te convidar, sabia que eu tava pensando nisso? Depois a gente vai combinar, hein? Um papo. A gente tem que fazer uma live juntos, porque, gente, ele é muito legal também. E eu tô adorando que você tá de vez em quando aparecendo aqui, hein? Seja muito bem-vindo. Ian Meckler também, maravilhoso, mestre cabalístico. Ah, que pessoas maravilhosas. Deixa eu ver. Cecília, minha amiga querida. Várias pessoas queridas aí que entraram, né? Depois. Gente, eu tô começando a desconfiar que vocês gostam de live mais tarde, né? Depois eu vou experimentar. Começar às 9. Ou 15 para as 9, não sei. Vou experimentar uns horários aí para ver vocês, como é que vocês reagem. Porque, gente, por enquanto vocês sabem que ainda não consigo ficar divulgando, né? Eu ainda vou chegar nesse momento, mas eu ainda não consigo. Eu só abro a live, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Mas, assim, por isso que eu vou vendo, assim, o que funciona melhor nesse esquema que eu tô aqui orgânico, vamos dizer, entendeu? Boa noite, Lua Cheia Caminho, isso mesmo. Vai ter live, né, Ian? Aproveita, diz aí quando que vai ter a live. Já faz a propaganda da sua live aí, gente. A live dele é maravilhosa no YouTube. Mas assim, já bomba, já é um trabalho mega consolidado, né, Ian? É muita luz ali, muita luz mesmo. É maravilhoso. Eu vou lá, vou ficar de olho, vou ver quando que é essa live de lua cheia aí. Qual vai ser o horário direitinho. Vejam lá, gente, no Insta dele, ó, Ian Meckler. O Luiz está lá falando, ESG, isso mesmo, é uma forma do propósito ser parte relevante do dia a dia corporativo. Esse tema é super importante, né, gente? Até abafa, tá, a minha ignorância, mas antes dele me apresentar esse conceito, eu não conhecia, tá? E uma coisa tão importante nos dias de hoje, e eu que reverencio a natureza, prego tanto o quanto a gente precisa valorizar esse amor à natureza, o resgate da sacralidade da natureza, a gente entender que somos partes da natureza. E não sabia desse conceito tão importante, né? Trazer esse conceito de sustentabilidade, que ficou chamado ESG, para as empresas, né? Para o ambiente corporativo. Muito interessante. Sou muito grata que ele me trouxe esse conceito, né? A gente troca coisas muito legais, né? O Ian também conhece ele, ó, tá lá falando, amigo querido, escritor maravilhoso. Exatamente. Então, gente, mas voltando aqui um pouquinho pra gente não se perder, porque o tempo está voando, né? Então, o que acontece? É porque eu vou vendo os amigos legais ali que foram entrando, aí fiquei aqui, ó, dando oi pra vocês. Mas voltando, ele fala que justamente, quanto mais a gente vai trazendo a consciência, né, para essas sensações do corpo, se colocar nesse lugar aí do observador da nossa própria mente, tentar se olhar de fora, se observar de fora, isso vai trazendo uma profundidade maior para a nossa vida, para o nosso olhar. Isso aumenta a nossa percepção de nós mesmos. Hoje mesmo eu estava me vendo ali totalmente com uma reaçãozinha ali meio infantil, minha criancinha interior reinando, entendeu? E eu tive que ficar assim, gente, que birra é essa? Olha só como é que eu tô fazendo um drama com um lance lá que tava acontecendo, entendeu? Um desafiozinho ali, e que eu tava fazendo um drama, sabe? Eu falei, hello, para com isso. Entendeu? Que isso? Lembra da impermanência. Aí, gente, eu juro pra vocês, eu fiquei lembrando como é maravilhoso, né? Ter esse estudo aqui, esses estudos todos que a gente faz, né? Seja os nossos aqui no TUL, seja estudos como o Ian, maravilhoso, ali também faz, a Cabala, o Espiritismo, que eu também adoro. Essas filosofias, como nos ajudam? Porque eu fiquei exatamente isso. Eu lembrei dessa frase do livro. Eu falei, peraí, para com isso, para de fazer resistência ao agora. Aí uma ansiedade por conta de umas indefinições aqui que eu tô esperando, né? Que realmente são muito importantes, que depois eu conto pra vocês.
E aí, assim, relaxa, que tiver, sabe, no flow aí, vai vir pra mim, entendeu? O meu melhor vai vir pra mim. Cadê a confiança na vida? Relaxa. Aí você fica querendo, ai, que passe logo essa semana pra já saber logo, pra já definir. Entendeu? Respira, traz a consciência aqui pro agora, gratidão por tudo de maravilhoso que já é agora, presente na minha vida, por tudo que eu já sou, por esse momento. Ao invés de ficar ali naquelas ansiedades do futuro e querendo, de certa forma, quase que controlar, né? A gente fica, ou sem confiar. Aí eu fiquei assim, a vida é minha amiga, não é minha inimiga, que é uma grande frase dele, né? Que eu amei. Então, assim, não, a vida é minha amiga, a vida não é minha inimiga, né? Se isso tá acontecendo é porque vai vir alguma coisa aí melhor, tarará, vamos ver aí qual é o desenrolar dos acontecimentos. A gente precisa confiar nisso. E aí eu tava vendo como eu tava meio birrentinha, deixando a minha criança ali fazendo um drama com aquilo. Isso que eu tô dizendo, eu tava falando aqui com vocês, né? Então façam isso também, porque, gente, a gente escorrega o tempo inteiro nisso. Aí eu já trouxe, ainda bem que vai ficando mais rápido. Já falei assim, peraí, calma, menos, não é pra tanto. Respira, vamos ver, né? Então me ajudou muito a voltar a ficar mais tranquila. Então, olha só, voltando aqui. Ele diz que justamente a gente consegue ter mais profundidade na nossa vida, amplia os nossos horizontes, a nossa perspectiva, nos ajuda em situações desafiadoras, onde a gente já pega assim, né, numa indefinição, numa ansiedade, ou que a gente tem algum baque, alguma perda, alguma coisa assim, né? E aí ele diz, gente, igualzinho o que a gente viu na física quântica, lá nas neurociências e tal, do antigo eu, aquelas conexões que já voltam. Ele nos fala que vem um script armazenado na mente, que foi repetido há tanto tempo, aprendido e repetido, né? Que vai ditar o modo de pensar e agir, se a gente não tiver presente. E já se a gente buscar habitar o nosso corpo, a gente vai realmente ver que, sabe, você vai observar, e olha só como é que eu tava pensando, que isso, eu já tava aqui pirando, já tava aqui com a minha criancinha deixando aquilo virar um drama, né? Aumentando aquilo, com uma lente de aumento. Vamos focar aqui nas coisas boas, que você já pode ser grato agora, vê aí vocês. Por isso que a lista da gratidão, né? A cada fim do dia, ou no início do dia, mas é legal no fim do dia também fazer, eu gosto. É pelo menos de 3 coisas, mas de 3 a 10 coisas, ou quantas coisas você quiser anotar, que você já é grato por hoje ter feito parte do seu dia, ou por fazer parte da sua vida hoje. Como é importante, né, gente, a gratidão. Porque muda esse foco que a gente tende a ter nas coisas negativas, como eu estava explicando ali, né? Que o nosso cérebro faz para nos proteger. Essa tendência a ficar lá pensando nos problemas, nos perigos. E ele diz que assim que um desafio acontecer, você tem que trazer essa consciência, trazer, né, já ir perceber suas sensações, ver como é que tá a sua criancinha, essa reação aqui, esse pensamento aí é do ego, da criança interior, que ele chama de ego, né, ou do ser, do meu eu maior, que a psicologia chamaria do adulto em mim, que é o meu lado, meu self, né, o meu lado mais forte, mais sábio, mais maduro. Então a gente tem que perceber na hora, tem que trazer essa consciência, tá? Para ir desenvolvendo esse hábito de penetrar direto no nosso eu interior e se concentrar o máximo que puder no campo de energia interna do nosso corpo. E principalmente nos desafios, para evitar que aquela reação condicionada, que vem lá, aquela sinapse aprendida e repetida por vários anos, já vem de modo automático, impedir que ela traga aquele looping de pensamentos que vai absorver o nosso ego, né? A gente vai ficar ali, quer dizer, vai absorver todo o nosso ser e a gente vai ficar dominado pelo nosso ego, pelo medo, por esses pensamentos que vão até se tornar compulsivos, que é assim que a gente fica quando a gente está ansioso. O pensamento fica compulsivo ali, né? Então, a gente tem que fazer isso no primeiro momento, que inclusive que o desafio aparecer. Qualquer demora vai permitir que a reação condicionada mental e emocional apareça e domine você, tá? É o que a Kabbalah fala, né? Não sei se ainda tá aí. Fala pra gente não reagir, que é aquela primeira reação automática, que é, muitas vezes, a nossa reação infantil, né? Então, pra gente não reagir, pra gente proagir. Respira, né? Veja o que está acontecendo aí dentro de você, sinta e busca uma outra interpretação daquilo. Isso é o proagir, não reagir, buscar proagir.
Que aí você já vai agir com confiança. Lembra, a vida é minha amiga. Eu achei ótimo isso, sabe? Freia, respira e fala, a vida é minha amiga, não é minha inimiga. O que quer que esteja acontecendo é pro meu bem, tá? E eu não tenho que ficar pegada a esses resultados que são externos. E no externo, tudo é impermanente, a gente não controla nada. Mas se a gente está conectado dentro, a gente consegue sentir a serenidade de estar nesse desconhecido, né? E se permitir ir navegando aqui, ir flutuando, boiando nas correntezas da vida. E aí ele diz, né, que quando a gente está com essas... A gente está bem fincado dentro de nós, olha que lindo isso. Assim como o sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela, há uma inteligência infinitamente maior no ser do que em nossa mente. Então é isso que a gente tem que buscar. E é como se a gente tivesse com as nossas... É como um edifício que está com fundações sólidas e profundas, ou árvores que estão bem enraizadas lá no fundo da terra, quando a gente está trazendo a nossa consciência para a presença, para esse mergulho interior, e não só depender do externo para estarmos bem, dos pensamentos, das preocupações e das ansiedades. Então, que a atenção é a chave para a transformação, né? Ele vem nos lembrar que isso também envolve a aceitação. Que a atenção é como um raio de luz, o poder concentrado da consciência é que transforma tudo na própria consciência. É essa atenção, e a física quântica fala exatamente isso. Para onde vai a sua atenção, a energia flui. Né? A física quântica fala isso. E se a gente está realmente conectado com essa presença, com a consciência, com esse ser, com esse eu maior, né? Dentro de nós, a emoção ela vai ter uma vida curta, ela vai ser como uma onda ocasional. Acontece, a gente teve uma boa notícia, fica feliz, teve uma notícia não tanto, aí pode vir alguma outra emoção não tão boa, mas assim, vai passar como uma onda ocasional, a gente não vai ficar agarrado naquilo. Igual eu te falei, né? Igual eu falei pra vocês, que eu já logo rapidinho percebi, peraí, gente, fiquei um tempão aqui. Rapidinho percebi, fiquei um tempão, olha como é que a gente se confunde, né? Mas assim, rapidinho percebi, não. Como eu percebi, mas assim, foi um insight rápido que veio, teve uma hora que veio um vislumbre. Por quê? Porque a gente está buscando isso aqui. Então tem hora que vem rápido, quando você enxerga é rápido. Mas o quanto eu estava ali demorando naquela reação, que acabou me causando ansiedade por um tempo ali, que eu fiquei com aquilo, né? Aquelas, sei lá, ansiedades mesmo. De querer saber o que vai acontecer, qual vai ser a resposta, E aí, se a gente não está dentro do nosso corpo, essa emoção que vem, ela pode permanecer ali por dias, por semanas e por anos. E pessoas que guardam ressentimentos, mágoas e até culpa por alguma coisa do passado, por anos, por uma vida, e não consegue soltar aquilo. E ele diz que isso é fazer resistência à vida, que perdoar é não oferecer resistência à vida. É permitir que a vida aconteça através de você, não ficar resistindo à vida, não ficar lutando, né? Aquilo que eu falei, a vida é minha amiga, não minha inimiga, tá? Que o ego, ele não consegue sobreviver sem essas discórdias, sem os conflitos. Então a mente não consegue perdoar, mas só você, só o seu ser, com esse S maiúsculo aí que ele diz, seu eu maior consegue, não seu ego, sua mente. A gente precisa realmente praticar essa presença no corpo para sentir uma paz vibrante, uma serenidade que vai emanar do nosso ser e que vai nos permitir perdoar, ou até a nós mesmos, nos perdoarmos se nós sentimos de repente alguma culpa, algum arrependimento por alguma coisa. A gente vai conseguir se libertar daquilo. Por isso que ele diz que Jesus disse com essa intenção, né, a frase, antes de entrar no templo, perdoe-se. Olha que lindo, gente. E aí ele fala que o corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto, tá? Com esse aspecto mais profundo, que é a fonte da qual a consciência emana. Que quando a gente percebe o nosso corpo interior, é a consciência se lembrando das suas origens e retornando à fonte. Olha que lindo, né, gente? Que é como a consciência despertando da ilusão das formas. A gente mantém a nossa forma atual, mas a gente percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de nós,
A gente se conecta com isso. E aí, essa percepção do nosso corpo interior vai trazendo também benefícios, como eu já disse, até no nosso sistema imunológico, mas inclusive de retardar o envelhecimento do próprio corpo físico. Porque, como eu até citei aqui, né, do perispírito, que fala dessa forma fluídica, que tem essa forma mais condensada da matéria, mas também essa forma mais fluídica, que faz essa ligação entre a nossa alma e o nosso corpo físico, né? Então, como isso fica muito cheio de energia vital com uma alta frequência, isso faz bem para o nosso corpo físico, porque da mesma forma que os nossos pensamentos, nossas emoções negativas criam doenças. São desequilíbrios energéticos, afetam os nossos centros de energia, que são relacionados às nossas glândulas, nossos hormônios, é tudo interrelacionado, né? Como eu falei aqui. Então, quando a gente vai se identificando e acentuando a presença do nosso corpo interior, isso vai se tornando o nosso modo normal de consciência, quer dizer, a gente vai ficando o máximo de tempo possível nessa consciência, a gente deixa de acumular tempo na nossa psique e nas células do nosso corpo. Esse acúmulo do tempo é que prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Então a gente tem que... Lembra, o Dr. John fazia uns exercícios assim, né? Da gente mandar amor para as nossas células, perceber né, o quanto a gente faz parte dessa dança cósmica, a presença ali de todos os átomos em tudo que existe. Então, ele diz que assim, mesmo quando a gente envelhecer, a nossa essência eterna vai brilhar até mesmo através da nossa forma exterior. E a gente não vai dar a impressão de ser uma pessoa idosa. A gente vai trazer um brilho ali, a gente vai melhorando tanto com essa prática da consciência, aumentando essa frequência vibracional. A gente vai melhorando tanto a qualidade vibracional que afeta a nossa saúde, afeta a vibração das nossas células, porque é tudo energia. Hoje a gente sabe que é tudo átomo, é tudo energia. Então a gente acaba emanando aquilo, além do nosso corpo funcionar de uma maneira mais saudável, a gente vai emanar aquilo, vai ativar a capacidade de renovação das células. Muito legal, né? Ele diz, ocupar o corpo eleva a frequência vibracional do nosso campo total de energia, ou seja, entre outras palavras, o campo eletromagnético, que nós estudamos na física quântica. E até faz com que qualquer coisa que vibre em baixa frequência não penetre nesse campo de consciência, é uma proteção, tá? Aí, gente, para finalizar, porque o tempo aqui tá acabando, ele fala, como eu disse aqui no início, que a respiração é uma excelente maneira para nos conduzir para dentro, para nos ajudar, principalmente para quem tem dificuldade, vai pela respiração, dificuldade de interiorizar, né? Vai concentrando a atenção no movimento da respiração, tomando consciência da respiração, isso já é uma meditação poderosa. Só parar para respirar, prestar atenção no ar que entra, no ar que sai. Pode visualizar uma luz, uma cor que você queira, entrando, saindo. Sempre gosto de colocar uma luz branca ou uma luz dourada, cheia de energia vital. Você pode visualizar os átomos, né? E uma fumacinha cinza na expiração, que leva toda e qualquer negatividade. Eu adoro colocar essa visualização, por exemplo. Mas, enfim, você pode só se ver ali no meio de uma luz, dentro de um mar de consciência, se vendo, respirando dentro de uma luz. Só trazendo a sua atenção para essa respiração mais consciente. E aí você vai se desconectar um pouco desse pensamento compulsivo, esse estado de pensamento compulsivo, e vai aprender também a escutar com todo o seu corpo, tanto outra pessoa, como sentir o campo de energia. Por exemplo, eu estou aqui falando palavras, como o seu campo de energia interno se sente enquanto você escuta essas palavras. Você vai criando esse espaço, né, da presença, pela consciência no agora, que eu tô aqui falando e só isso importa. Ou se você tá lindo, se alguém tá falando com você e você tá ali só ouvindo a pessoa com todo o seu corpo físico, com todo o seu corpo interior. Você tá ouvindo com todo o seu ser aquela outra pessoa. Olha que lindo isso. E olha o quanto a gente precisa disso hoje em dia, gente. Quem faz isso hoje em dia? Você tá ali falando com alguém? Não. É terrível, né? Mas o quanto isso é comum.
Tá ali falando e a pessoa falando celular, ou sei lá o quê, ou fazendo alguma coisa. E a gente se percebe fazendo múltiplas tarefas, né? Que só atrapalham o nosso funcionamento até mesmo cerebral e de presença, de energia. E o outro, de alguma forma, sente aquilo. A gente não consegue trocar o mesmo nível de energia se a gente não está totalmente ali olhando no olho do outro, ouvindo com todo o nosso ser. É outra qualidade, né? Eu sei que muita gente faz terapia, às vezes não é nem só pelo que eu vou falar ou pelo que ela vai se ouvir falando, mas é só para ter essa qualidade na escuta, né? Na troca. Porque as pessoas nós todos estamos muito carentes disso. Porque a gente está muito acelerado, a gente está nesse estado de compulsão ali mental e de fazer, de atividades, e a gente não consegue ter essa troca mais profunda. Então, como isso é precioso? Ele vem dizer que justamente o que mais importa é sentir o ser da outra pessoa que está ali debaixo das palavras, que está debaixo da mente. E a gente também vai dar o nosso melhor presente que a gente poderia dar para alguém, que é esse espaço para ela ser. Para trocar com essa pessoa nesse nível, né? De escutar com todo o seu corpo, de tentar sentir o campo de energia do seu corpo interior enquanto troca com aquela pessoa e criar um espaço de serenidade que possibilita que você ouça realmente aquela outra pessoa, sem que a mente interfira. E ele diz que, inclusive, é por isso que os relacionamentos estão tão conflituosos e problemáticos, porque as relações não podem florescer se não for por esse caminho, através desse tipo de troca. Aí sim a gente pode ter uma troca realmente profunda, realmente genuína, que realmente vale a pena, em que realmente a gente sente que está crescendo e que nutre os nossos corações. Até mesmo antes da gente saber disso aqui, né? Não que só aqui por essa leitura a gente está sabendo, no fundo a gente já sabe disso. O nosso ser, a gente sabe, quando alguém realmente escuta com todo o nosso ser nos diz isso, né? Isso reverbera em todo nosso corpo interior. Ele fica muito mais presente, muito mais vivo. De ambas as partes, então vai aumentando. Por isso que quando a gente está aqui na egrégora, essa energia fica tão mais forte. Por isso que tanta gente fala que é tão legal a gente ler aqui juntos e trocar juntos. Porque tá todo mundo aqui nessa consciência. E não dá pra eu estar aqui falando com vocês e estar pensando que amanhã eu tenho que fazer sei lá o quê, que tarará, tarará. Bastou o Benny fazer uns barulhinhos ali na casinha, já me tirou um pouco do meu agora, da minha consciência plena. Mas tudo bem, foi até bom acontecer aqui pra gente ver que, ok, respire, volta onde que eu tava mesmo, né? Fui dar um oi ali pros meus amigos, ok, me dispersei um pouco, volta. E é isso, é o que ele diz. Quanto mais a gente puder ficar o máximo de tempo possível nessa consciência, buscando alternar esses estados aí de escuta interior, de serenidade interior e o pensamento, que a gente também precisa do pensamento, melhor, né? A gente precisa dos dois, mas assim, que a gente possa praticar mais, se habituar mais a esse ir e vir. Tá lá no pensamento, tá na atividade, volta um pouco pro ser, volta um pouco pro silenciar, volta um pouco para uma pausa. E vamos fazer uma pausa juntos aqui para absorver toda essa troca de hoje, toda essa energia produzida aqui juntos, emanando o nosso melhor uns para os outros, que a gente possa começar uma semana inspirados, fortalecidos, nos lembrando de praticar essa presença, de criar esse espaço de mente vazia, onde aí sim as relações podem florescer, e não só as relações uns com os outros, mas de onde tudo pode realmente florescer. Que lindo, né, gente? E é isso. Alguém quer comentar alguma coisinha? Se não, vou ficar por aqui. Oi Vinícius, tudo bem? Gente, o Vinícius também é maravilhoso. Psicólogo, psicanalista, aliás, que está agora também dando aula de neurociências. Ele falou, nós não somos os nossos pensamentos, somos os maestros que organizam tudo. Exatamente. É o que ele falou, né? É a luz do sol. Então, assim, através da nossa presença, a gente atinge a consciência. A gente atinge a luz, a fonte de onde vem a luz.
Muito lindo. Oi, Crisinha, Tuti. Várias pessoas queridas ali, Iracema, entraram depois, né? Mas a live tá salva, tá, gente? Vou me despedir, vou ficar por aqui. Vamos começar uma linda semana, muito energizada, com todos esses pensamentos aqui, todo esse conteúdo de alta frequência. Mais uma vez, um abraço para todas as mamães, um beijo. E para todos vocês, muito obrigada. Curtam aqui a live depois que eu postar, tá? Deixa um emojizinho ou um comentário. Quem quiser também trazer alguma coisa do que tá achando, de como, sei lá, tá repercutindo, como seu corpo interior está sentindo essas palavras, esses ensinamentos. Eu adoro ver o feedback de vocês e também nos ajuda a divulgar para que o tal do algoritmo divulgue e leve para mais pessoas, tá? Obrigada, pessoal. Um beijo e até domingo que vem, às 8h20.